A gente vai seguir e dar continuidade à aula de 2 Timóteo, a carta lá de Paulo, a 2 Timóteo, lá no capítulo 2. Então, nós fizemos todo o capítulo 1, de 2 Timóteo semana passada, fizemos a introdução da carta, entendendo o contexto político, contexto geográfico, o contexto que Paulo estava passando, o contexto na qual Timóteo estava recebendo a mensagem. Então a gente pôde entender um pouquinho tudo aquilo que estava acontecendo para que a gente pudesse ler essa carta de Paulo. E uma das coisas que eu quero que os irmãos lembrem é que são as últimas palavras do apóstolo Paulo escritas, né? São os últimos relatos, os últimos momentos da vida de um grande homem de Deus, de um homem na qual o Espírito Santo de Deus inspirou para que ele pudesse escrever para nós pelo menos 13 das 27, dos 27 livros do Novo Testamento. Então era um homem que era muito inspirado e usado por Deus. E é nesse contexto todo que a gente está estudando, lendo, ouvindo, tentando colocar no nosso coração as últimas palavras desse homem. E o que esse texto vai trazer para nós? Mas antes desse texto começar a falar ao nosso coração, eu quero que a gente ore. Ore e agradeça ao nosso Deus novamente pela oportunidade. Esse mês aqui, como nós falamos, as nossas aulas estão sendo online. Muitas pessoas que não podem estar lá estão conseguindo participar. Outros que estão conseguindo ver a aula gravada estão podendo se alimentar dela. Mas a gente vai orar a Deus e agradecer a Ele por essa oportunidade, tá bom? Feche seus olhos, vamos ter esse momento de oração para agradecer. Querido Deus, obrigado, Pai, mais uma vez, porque é mais um momento, ó Deus, que nos reunimos, mesmo à distância, mais próximos perante a palavra do Senhor, para ouvir, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para falar ao nosso coração. Aquilo, ó Deus amado, que o Senhor já falou ao meu coração, que o Senhor já falou ao coração dos nossos irmãos na última aula, que o Senhor continue a falar. Nesse capítulo 2 de 2 Timóteo, Pai amado, o que nós temos que aprender, o que nós temos que levar para a nossa vida, aquilo que o Senhor quer ensinar a nós, ó Pai amado. Abençoe a vida de cada irmão e irmã aqui presente, ó Deus. Que o Senhor continue revitalizando a vida deles, ó Deus amado. Dando a eles cada vez mais o entendimento da sua palavra. Mas não só o entendimento do conhecimento intelectual, mas na vida prática, ó Deus. Que o Senhor possa conduzir a nossa vida, a nossa igreja, a nossa casa, o nosso lar e a nossa sociedade, ó Deus amado, nos caminhos do Senhor. Assim como Paulo exortou a Timóteo e vem ensinando a ele, que possamos também ser exortados conforme a sua palavra e aprender aquilo que nós devemos, ó Pai. Para a sua honra e glória, no precioso nome de Jesus. Amém, irmãos? Então vamos lá. Amém, amém, amém. Vamos só relembrar um pouquinho. Qual que era o contexto, então, que a gente estava falando da carta de Paulo, quando ele escreve essa segunda epístola a Timóteo? Então, é uma carta na qual Paulo estava preso na segunda prisão dele em Roma. Na última aula, no slide, a gente conseguiu ver essa prisão, ou pelo menos ter uma ideia de como que era essa prisão, né? Era praticamente um lugar frio, úmido, escuro, na qual Paulo estava jogado lá, esperando só a sua condenação. E ele estava jogado lá, abandonado, né? Como ele mesmo fala. Ele foi abandonado por muitos. Ele estava se sentindo sozinho. A gente vai ver lá em 2 Timóteo 4 que no seu julgamento as pessoas não foram lá, ninguém quis ficar ao lado de Paulo, as pessoas tinham vergonha dele, por isso que ele escreve, né? Não se envergonhem das algemas, porque é por causa de Cristo Jesus, e eles pedem para que os irmãos não se envergonhem disso. E é nesse contexto todo político, na qual os cristãos estavam sendo perseguidos, que essa carta foi escrita, por volta do ano 66 a 67 depois de Cristo, ali na época do imperador Nero, que estavam perseguindo os cristãos, matando os cristãos. Então muitos abandonaram Paulo nesse momento que ele escreve. Alguns por medo, outros por amor até ao mundo, como a gente vê relatos aqui, onde ele vai falar que alguns apostataram, conheceram a palavra, mas se desviaram. Outros por vergonha do evangelho, já que o evangelho estava sendo alvo de perseguição. Muitos se envergonharam dos seus apóstolos estar sendo presos, mortos. Muitos se envergonharam do próprio Cristo Jesus por ter morrido na cruz. Por isso que Paulo também exorta e fala sobre o mundo enxergar a fraqueza, mas na verdade ali era onde Cristo se fez forte. E, e Timóteo ali liderava aquela igreja em Éfeso,
na onde falsos mestres estavam tentando adentrar aquela igreja, havia oposição interna dentro da própria igreja, o desânimo estava ali presente na vida dele e uma pressão espiritual na qual Timóteo estava sofrendo. E é nesse contexto, então, que a gente recebe para entender um pouquinho dessa palavra. Então, quero que os irmãos abram lá, quem está com a Bíblia já aberta, 2 Timóteo capítulo 2. Nós não vamos fazer o capítulo 2 inteiro, tá? Eu separei em duas partes, a gente só vai ler do verso 1 até o verso 13, então vai ser um pouquinho mais curto, mas é porque na próxima aula a gente vai dar continuidade, que é um outro tema que o apóstolo Paulo aborda. E capítulo 2, o verso 1, diz assim: Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos para instruir a outros. Participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Igualmente, o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pense bem no que acabo de dizer, porque o Senhor dará a você compreensão em todas as coisas. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. É por ele que estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Mas a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Fiel é esta palavra: se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Amém? Até aqui. Até aqui o estudo de hoje, a palavra aqui, tem muitas coisas que a gente pode abordar, mas a gente já começa aqui pegando os dois primeiros versos. Nos dois primeiros versos, ele vai falar assim para Timóteo, Paulo escreve a Timóteo: Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Primeira instrução que o apóstolo dá é para que Timóteo se fortificasse em Cristo. Ele não pede para que Timóteo se fortaleça nas pessoas. Por mais que ele era um pastor, estava rodeado ali de irmãos, o apóstolo Paulo tinha visto na pele de que, no final das contas, quem sobra é Cristo. As pessoas abandonam mesmo. As pessoas nos deixam de lado, as pessoas podem nos ferir. Nós podemos ter a graça de Deus de ter ao nosso lado, nós maridos, né, esposas maravilhosas, que vão estar ao nosso lado até o final da nossa vida, eu tenho certeza. Filhos e filhas. Mas a gente sabe que se não sobrar ninguém, vai estar sempre lá Cristo Jesus. Então ele pede para que nós nos fortalecemos em Cristo. Ele fala assim: quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Fortifique-se nele. Então, a gente tem que entender que nossa dependência diária vai estar em Cristo Jesus. E não nas pessoas, nas circunstâncias, nos locais, nos apegos materiais, né? Mas é em Cristo Jesus que nós nos fortalecemos. No verso 2 ele vai falar: E o que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos para instruir a outros. Olha que interessante o verso 2, como ele fala para nós. Quem entregou esse evangelho, a mensagem a Paulo, foi Cristo Jesus. Então a gente tem aqui vamos dizer assim, quatro gerações, né? Cristo entregou a Paulo, Paulo entregou a Timóteo, Timóteo entregaria a homens fiéis e idôneos, como ele está falando aqui, e esses ensinariam a outros, né? Esse é o melhor exemplo e modelo de multiplicação da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela cresceu no boca a boca. Ela precisa de instrumentos. Hoje nós temos ferramentas, que é a internet, que temos essa ferramenta de estar longe, mais perto, online. Mas nada vai substituir o falar do evangelho, seja qual for o meio, né? Seja qual for o meio. Quando nós recebemos a mensagem de Deus,
essa mensagem ela é entregue para ela ser falada, para ela ser propagada, né? A missão nossa é propagar o evangelho, é falar do amor de Cristo. Então Paulo fala assim: assim como você ouviu de mim, diante de muitas testemunhas, aquilo que eu aprendi com Cristo, que eu te ensinei, você fale isso a homens idôneos para instruir a outros. A palavra de Deus ela é para nossa instrução, né? Paulo depois vai falar, um pouquinho mais na frente, no capítulo 3, para que é essas palavras, né? Para instrução, para correção. Então, instrua a outros com essa palavra. O ensinamento bíblico, ele não deve ser guardado e ficar somente no nosso coração. Ele tem que ser falado. A gente tem que ter a oportunidade de pregar o evangelho aonde nós estivermos. Eu lembro da música lá dos Três Palavrinhas que fala, né? Eu posso ser um missionarizinho e falar de Cristo ao companheirinho. E aí ele fala, falar na minha escola, falar nas férias, falar no meu trabalho, falar para os meus colegas. Essa instrução que nós recebemos, ela não tem que ser guardada e colocada no bolso e fechada, né? Ela tem que ser falada, tem que ser instruída. E aí eu sempre lembro, o apóstolo Paulo estava preocupado para que essa mensagem não morresse com ele junto ali naquela cadeia, né? Mas que ela seja propagada. Então ele fala para seu filho na fé, para que ele continue falando, para que ele continue pregando, que ele não pare. No verso 3, ele vai falar assim: participe dos meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Olha que legal. Ele vai começar a ter uma relação aqui, né, entre alguns personagens. Participe dos meus sofrimentos, como um bom soldado de Cristo Jesus. O soldado, eu que já servi o exército, a gente serve de uma maneira bem regrada, né? A gente tem regras para servir lá no exército. Tem horário para acordar, tem horário para tomar café, tem horário para poder fazer o treinamento físico militar, tem horário para ir para onde a gente tem que trabalhar mesmo. Tudo é feito conforme a regra. Mas nós estamos lá servindo a nossa pátria. Então, ele traz essa relação, né? Participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. E assim como um general que vai à frente da batalha, assim como os reis iam à frente da batalha, quem ia atrás dele tinha que participar daquilo lá junto com o rei. Se o rei estava indo, se o rei ordenasse, era até o final. E o apóstolo Paulo, ele pôde falar que ele foi até o final, que ele não deixou para trás Cristo. Se Cristo sofreu, o apóstolo Paulo foi atrás e ele sofreu também. Ele foi como um bom soldado de Cristo. Ele foi como um homem que Deus o inspirou para que ele pudesse lutar, para que ele pudesse estar lá. Assim como um bom soldado de Cristo, nós devemos ir até o final também nesse evangelho. A caminhada, a batalha, a guerra, na verdade, final, Cristo já ganhou. Mas as batalhas diárias da nossa vida, a gente tem que se apegar a Ele, para que a gente possa vencer. A gente sabe que lá no final, se a gente olhar a Bíblia, lá em Apocalipse, no último capítulo, a gente vai ver que a glória de Deus está já narrada para nós. E aqueles que perseveraram, é a mensagem que o apóstolo Paulo traz nesse texto aqui, é de perseverar até o final. É essa, é que o bom soldado de Cristo vai até o final, combatendo e lutando a favor. E aí ele fala no verso 4, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Irmãos, um soldado, ele não luta para outro senhor, não. Ele luta para outro general. Ele luta para aquele que o recrutou. E por isso que Paulo fala, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida. Nenhum soldado, nenhum homem que levanta ali a bandeira do cristianismo vai ter que servir a outro general, a outro senhor. Vai servir a Cristo, vai até o final. Então, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Qual é o objetivo do cristão? É glorificar a Deus, é agradar a Cristo. Como que nós agradamos a Cristo? Seguindo aquilo que ele nos ensinou. Não tem outra maneira de agradar ao Senhor a não ser fazendo aquilo, sendo obediente com aquilo que ele também já nos ensinou, né? Então, ele nos dá essa regra básica de como agradar, de como ser fiel a Ele, servindo a Ele. O objetivo é agradar aquele que recrutou. E aí Paulo no verso 5 ele traz um outro paralelo. Ele deu um paralelo aqui como soldado de Cristo, né? Ele vai falar no 5. Igualmente, o atleta não é coroado
se não competir segundo as regras. Então, o atleta, ele não é coroado se não seguir conforme as regras. Agora, Paulo traz a imagem, ele traz da imagem de um soldado, agora para a imagem de um atleta. Se a gente pensar em um atleta, o atleta ele se prepara, né? Ele se prepara durante um bom tempo para ele competir. Quando um atleta tá lá nas Olimpíadas, que a gente vê de 4 em 4 anos, ele teve uma trajetória de treinamentos para que ele pudesse chegar na maior competição do mundo e tentar ser coroado e tentar o seu objetivo. Então ele fala assim: igualmente o atleta é coroado se não competir segundo as regras. Quais são as lições que o atleta dá para nós? Primeiro que ele numa corrida, a gente vai fazer a analogia de uma corrida. Ele não basta ele começar bem. Então, deu um tiro pro alto e iniciou a corrida. Aquele que dá aquele print inicial, se ele não continuar numa constância durante toda a corrida, ele não vai chegar no final como em primeiro, porque o gás dele já acabou. Então não basta ter entusiasmo, né? O atleta iniciar a carreira dele entusiasmado. Ele precisa ter uma constância. Assim como a nossa caminhada cristã. A gente geralmente inicia a caminhada cristã empolgado, entusiasmado, vibrando como um atleta. Eu quero fazer, eu quero servir, eu quero ser esse exemplo. Eu quero ser coroado, eu quero agradar a Cristo como soldado. Mas não basta a gente começar bem. A gente tem que ter uma caminhada constante, bem, para que a gente chegue no final bem também. Então, o que Paulo está querendo falar para Timóteo é: você é jovem, você começou bem, mas você tem que continuar entusiasmado. Você que você vai olhar todas as circunstâncias e esse entusiasmo vai acabar. Se você olhar para as minhas algemas, você está se envergonhando. Se você olha para a cruz de Cristo, você só está vendo a morte. Mas olha para frente. As minhas algemas não vão me prender. Paulo vai falar sobre a palavra, né? Não tem algemas que prendem o evangelho, a palavra de Deus. Paulo escreve dessa forma. Não teve cruz ou prego que segurou Cristo na cruz. Não teve morte que segurou a Cristo lá no Calvário. Ele ressuscitou, ele venceu a morte. Paulo ressuscitou junto com Cristo. E nós que estamos nessa caminhada, a gente olha para isso e a gente lembra que o servo de Deus, ele não pode adaptar ao Evangelho. Ele tem que se adaptar ao Evangelho. Nós não temos que, na nossa caminhada, né, como atletas de Cristo, pegar uns atalhos. Não, a gente tem que seguir a regra. Assim como o atleta, ele vai seguir a regra de como tem que ser na competição, senão ele está desclassificado, né? E ele continua. Ele vai falar assim, no verso 6: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Ele já traz agora para um lavrador. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. O que o lavrador traz para nós também? O lavrador ele faz o quê? Um trabalho constante. De novo ele vai falar sobre a constância. Aquele que cuida da terra, que lavra a terra, ele para colher o fruto demora um pouquinho, né? Não é de uma hora para outra. Tem árvores que vão dar frutos um ano, tem árvores que dão fruto em 5 anos, tem árvores que dão fruto em muito mais anos. Mas para que isso aconteça, semelhantemente a um lavrador, existe um trabalho constante, uma paciência, uma perseverança muitas vezes silenciosa. Muitas vezes a gente passa por coisas que a gente tem que se silenciar. A gente tem que somente perseverar. A mensagem que Paulo vai deixando para Timóteo era essa, de perseverança. Continue, não pare, seja constante. E a nossa vida cristã exige isso da gente. Eu sei que dá trabalho sermos constantes na palavra de Deus. Quem aqui consegue todos os dias acordar, ler a Bíblia, orar por todo mundo, permanecer fiel, permanecer bem, chegar no final do dia, agradecer a Deus, orar novamente e dormir bem? Tem sempre alguma coisa que vai acontecer no nosso dia que vai falar assim: hoje eu não quero orar, não, Senhor, eu não estou bem, não. Hoje eu não estou bem, eu não vou orar. Mas o Senhor nos pede o quê? Uma constância. Mesmo quando nós não queremos ler a Bíblia, se a gente abre a Bíblia e começa a ler, o Espírito de Deus nos dá essa vontade, esse entusiasmo novamente, e a gente começa a se interessar. Quem nos desvia disso são as nossas próprias vontades, a nossa carne, e Satanás, que quer realmente que a gente se desvie, que a gente pare, que a gente não olhe mais para a cruz. E assim como um soldado que tem que seguir as regras, que tem que servir a esse Deus, que tem que ir até o final no combate, assim como o atleta que tem que seguir as regras, iniciar entusiasmado, continuar numa constância para chegar ao final, assim como o lavrador que vai lá e trabalha a terra com paciência, que persevera, que cuida,
que tira ali as folhinhas que já estão morrendo, que tem que dar vida mais àquela terra. Ele vê geminando, ele vê crescendo, ele espera que a árvore dê fruto, ele tem paciência. Assim nós, nessa vida, como cristãos, temos que seguir perseverantes, porque Cristo é o nosso maior exemplo, é a nossa regra de conduta. É para Ele que nós temos que fazer isso. Não é para as pessoas, não é para agradar ninguém, é por causa dele. E aí, a gente tem que entender o que Paulo escreve. Ele fala assim no verso 7. Pense bem no que acabo de dizer, porque o Senhor dará a você compreensão em todas as coisas. Tem outras versões vai dizer assim: pondere o que acabo de dizer. Pondere o que acabo de dizer. Ou seja, Paulo ensina que para a gente entender às vezes algumas coisas que acontecem em nossa vida, a gente vai ter somente com a maturidade espiritual. Tem coisas que a gente não consegue passar para o outro agora, ou entender mesmo, porque a gente não tem maturidade espiritual que exige essa reflexão. Eu sei porque muitas coisas, eu caminhando com o pastor, quando ele me discipulou, eu sei que muitas coisas ele deixou de falar com mais profundidade e eu fui aprendendo com ele, e na caminhada mesmo, algumas coisas que ele evitou de falar para mim lá atrás. Quando ele teve a sensibilidade de falar comigo e com a Lau para falar assim, olha, vocês já moram junto, mas vocês não estão casados no papel. Então vocês têm que separar os corpos. Na época eu não entendia o porquê disso, para mim já era minha esposa. Mas depois com o tempo, com a caminhada, com a reflexão, poxa, não era um conselho bobo que o pastor estava me dando, era um conselho bíblico. Então tem muitas coisas, irmãos, na nossa vida que nós não estamos preparados ainda espiritualmente, com a maturidade, para entender. Mas olha o que o apóstolo Paulo nos fala e falou para Timóteo. Pense bem, ou seja, pondere. Fique pensando nisso que eu estou te falando. Pode ser que você não entenda agora, ô Timóteo. Pode ser que você esteja olhando para as circunstâncias. Pode ser que você não esteja entendendo. Mas fique pensando nisso. Mastigue, né? Deglute isso que eu estou te falando, porque o Senhor é que vai dar compreensão a todas essas coisas. É o próprio Espírito Santo do Senhor. É Cristo Jesus quem nos dá a maturidade no tempo certo para que a gente aprenda e reflita coisas que muitas vezes a gente não entende na palavra de Deus. Então, quais são as aplicações que a gente consegue tirar aqui desses 7 primeiros versos? Primeiro, o verdadeiro servo de Deus, assim como um soldado na guerra, ele tem que suportar a pressão. Ele tem que aguentar firme. Ele tem que estar lá no fronte de batalha, tomando bala, tomando granada na cabeça do inimigo, sendo ali, às vezes, muitas vezes olhando um caindo do lado, outro caindo do outro, feridos. Mas a gente tem que olhar para Cristo, que é nosso general, porque ele já venceu essa guerra e essa batalha a gente tem que passar. Assim como um atleta, nós devemos viver na disciplina do Senhor, olhando assim essa conduta, a regra que a palavra de Deus nos ensina. Nós temos também que entender que nós devemos perseverar, mesmo quando nós não temos os resultados imediatos. Assim como o lavrador. Já pensou se o lavrador ele parasse de lavrar a terra e ele quisesse os resultados imediatos? Como que seria? Como que ia ser, né? Ele não ia conseguir, porque ele já querendo plantar já para colher, não tem como. Então, muitas coisas na nossa vida, muitas orações que nós fazemos, e eu falei isso para minha mãe agora no Dia das Mães. Eu falei, mãe, obrigado pela mãe que você é, porque eu lembro dela muitas vezes orando pela minha vida. Meu pai muitas vezes orando pela minha vida. E nós que somos pais, a gente ora pela vida dos nossos filhos. E às vezes o fruto que a gente espera colher ali de imediato não vai ser agora, né? A gente ora pelos nossos filhos, ora pelos nossos netos, né? Para quem já é vovô, vovó. A gente ora pelos nossos parentes. E às vezes a gente não vai ver esse fruto ali de imediato. Mas uma hora esse fruto vai vir, se for da vontade do Senhor. Mas qual é o nosso papel principal? Assim como Paulo iniciou falando, fortificar-se na graça. Nós temos que nos fortificar em Cristo Jesus. E assim como nós ouvimos a palavra de alguma pessoa que nos ensinou o evangelho e nós replicamos esse evangelho para outras pessoas, uma hora esse evangelho vai dar fruto no coração dessa pessoa. Então nós devemos ter paciência. Por muitas vezes eu sei que é difícil, mas nós devemos ter paciência. Já nesse segundo bloco aqui, dos versos 8 até o 10, ele diz assim: lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. É por ele que estou sofrendo até algemas como malfeitor.
Mas a palavra de Deus não está algemada. Por essa razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. O que Paulo está querendo nos ensinar? O que Paulo quis falar ali para eles? Então, o centro dessa perseverança que nós temos que ter é Cristo. Então, Paulo ele não está falando para Timóteo, olha, vamos pensar nas estratégias, vamos olhar as nossas emoções, vamos ter autoconfiança para passar isso. Mas na verdade ele fala assim: lembre-se de Cristo Jesus. Quando a gente lembra de Cristo Jesus, que foi ressurreto dentre os mortos, por que Paulo escreve: lembre-se de Cristo Jesus, ressurreto entre os mortos, descendente de Davi? Porque para comprovar e para continuar textualizando que a promessa foi cumprida nele. Que ele ressuscitou, ele é o rei descendente de Davi, ele é o Messias. Lembre dele. É ele quem a gente tem que pensar. Então, segundo o evangelho, segundo o meu evangelho, é porque é por ele que estou sofrendo até algemas. Olha como Paulo ele ensina e ele dá o exemplo. Paulo ele fala assim: lembre de Cristo, pense em Cristo. Mas se ele não tivesse sendo esse exemplo, como que Timóteo ia poder conseguir ter certeza ou convicção nas palavras que Paulo está escrevendo? É aquilo que a gente sempre fala. O apóstolo Paulo, ele foi um excelente teólogo, ele foi um excelente pregador, um excelente evangelista, porque ele vivia aquilo que ele escrevia, ele vivia aquilo que ele falava. Então ele fala assim: Timóteo, eu sei que a situação aí não está legal. Eu sei o que você está passando. Eu imagino o que você está passando, eu já passei também. Mas lembre-se de Cristo ressuscitado entre os mortos, descendente de Davi. Ele é o Messias. Ele é que veio e cumpriu todas as profecias. Aí Paulo fala assim: é por ele que eu estou sofrendo até algemas. E algemas como malfeitor. E a gente lembra que a primeira prisão de Paulo em Roma foi a prisão na qual os judeus olharam para Paulo e o condenaram conforme a sua religião. Então ele foi preso ali na primeira prisão dele em Roma, uma prisão domiciliar. Mas dessa vez, Paulo foi condenado como um malfeitor, acusado de ter participado do incêndio em Roma ali, junto com todos os cristãos. Então ele estava sendo condenado como um malfeitor, como um bandido, como um assassino que botou fogo com arruaceiro. Era isso que Paulo estava sendo condenado. As algemas que Paulo estava falando ali, ele fala assim: estou sofrendo até algemas como um malfeitor. Mas é por ele, é por Cristo que eu estou aqui. E eu não vou negar isso. Como um bom soldado, eu vou até o final. Como um bom atleta, eu não vou parar. Como um lavrador, eu tive paciência. Paulo está explicando exatamente para Timóteo como que ele chegou ali. E aí ele vai falando para nós, né? Mas a palavra de Deus não está algemada. Olha que frase bonita. A palavra de Deus, irmãos, ela não está algemada. Ela não está dentro de prisões. Ela não para aí. A palavra de Deus, ela não está presa no nosso corpo, não. Na nossa consciência, no nosso coração. A palavra de Deus, ela se propaga, independente da gente, tá? Nós somos instrumentos usados por Cristo, usados por Deus na missão aqui. Mas se a gente falar assim: eu não vou falar mais, eu não quero mais falar, Cristo vai levantar quem fale. Ele não precisa da gente. Nós precisamos dele. Então, muitas vezes, as pessoas se apoderam da palavra de Deus como se fosse dela. Como se ela fosse a responsável por tudo isso. Nós somos instrumentos na mão daquele quem pediu para que a gente fizesse. Ordenou que a gente fizesse. Mas se a gente não fizer, como o próprio Jesus falou: se vocês não me adorarem, até essas pedras vão me adorar. Essas pedras vão louvar, essas pedras vão clamar. Ele não precisa, irmãos. Mas nós que temos essa consciência e entendemos a responsabilidade, a gente tem que cumprir esse mandamento de seguir, de falar. Então, quando ele escreve aqui, ele está falando que Jesus então é o rei prometido, ele é o Messias da descendência de Davi. Então, o evangelho, irmãos, essa palavra, ele não é uma invenção humana. Paulo está falando que aquele que veio, que cumpriu, vai voltar. É cumprimento de profecias. Aqui no verso 9, Paulo ele destaca então que ele estava preso, mas que ele estava preso por causa do evangelho e por causa de Cristo Jesus, por causa dele que ele estava ali. E ele não se envergonhava disso. Então ele continua falando no verso 10 que por esta razão tudo suporta. Que razão é essa? Cristo Jesus. Por causa de Cristo, tudo suporta. Por causa dos eleitos. A gente já falou isso daí em outras vezes, quando a gente usa da doutrina da eleição.
nós entendemos de que quem é salvo por Cristo Jesus, Cristo, como a gente lê na Bíblia, vai falar que ele morreu para todos, para toda a humanidade. A gente já falou sobre isso. Mas para salvar aquele quem crê nele. Então, a salvação são daqueles na qual Cristo já elegeu lá no começo. Antes da fundação do mundo, ele já havia escolhido. Como que ele já sabia disso? Porque ele é um Deus onisciente, onipresente. Ele conhece, ele sabia tudo o que ia acontecer. Então ele fala assim, né? A perseverança do evangelho, da pregação do evangelho, nós temos que suportar porque os eleitos, aqueles que já são escolhidos, mas ainda não ouviram a mensagem, eles vão ter que ouvir. Eles têm que ser chamados para entender o chamado deles, para reconhecer para o que eles foram feitos, para que eles foram criados, para ser filhos. E aí ele diz ali, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus. Então, por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus. Então, a salvação está em Cristo Jesus. A salvação não está em nada mais. Como a gente também já aprendeu aqui, a salvação não está nas obras. A salvação está em Cristo Jesus, com glória eterna, é o que ele fala aqui, né? Então, o que a gente consegue destacar aqui? Primeiro, Paulo, ele tudo suporta para aqueles que são eleitos, ele suportou isso para pregar o evangelho, para propagar o evangelho. Ele mostra o amor que ele teve por pessoas que ele nem conhece. O amor por pessoas na qual ele nem sabe quem são, mas que ele, na sua missão, ele propagava o evangelho. Ele perseverou nessa missão dele. Paulo foi um dos maiores missionários, né, que a gente tem. A gente tem a primeira viagem missionária de Paulo, a segunda, a terceira, a quarta. E a gente vê várias viagens missionárias de Paulo. E ele perseverou. Ele falava assim que onde ele pudesse ir, onde o evangelho levasse ele, ele estaria lá para poder pregar o evangelho. A disposição para sofrer pelo bem da igreja. Será que, quando eu falo igreja, eu falo o corpo de Cristo, né? Será que a gente tem disposição para sofrer pelo próximo, pelos outros? Será que hoje nós conseguimos compartilhar os sofrimentos? Assim como Paulo olhou para o sofrimento de Cristo, ele também sofreu. Será que a gente olha para esse sofrimento e fala assim, eu quero fazer parte disso também? Quais são as aplicações que a gente tira desse segundo e penúltimo bloco? Primeiro que o sofrimento, ele não significa derrota. A gente já falou disso várias vezes. Às vezes o mundo vai olhar para a nossa vida e vai achar que nós somos derrotados. E vão falar assim, cadê o seu Deus? Onde está o seu Deus? E a gente vai entender, como eu sempre gosto de falar, e na palavra de Deus nos diz, que o peso dos nossos sofrimentos na balança não se compara ao peso da glória eterna. Então, que a gente nunca esqueça disso. O evangelho ele vai continuar avançando. Segundo ponto aqui, o evangelho vai continuar avançando, independente de nós. Estamos reunidos aqui, 6, 7, 8 pessoas, outras pessoas que vão ver isso aqui posteriormente, que vão saber de que nós somos instrumentos na mão de Deus para a propagação do evangelho, mas se nós não o fizermos, Deus vai levantar quem faça. Ele não precisa da gente para isso. Ele não precisa. Ele é Deus e ele vai falar com quem quer que seja, vai alcançar quem quer que seja através de outras pessoas. Mas ele nos ordenou isso também. Ele falou, vai lá e prega o evangelho para toda criatura. Então, fica um senso de responsabilidade nosso, para não nos calar diante das pessoas e falar do evangelho. E Cristo ele continua reinando para todo sempre, assim como Paulo escreve que ele é descendente de Davi, o rei. E no último bloco, a gente vê uma citação na qual, aqui no rodapé da minha Bíblia, ele vai falar assim, né, que o estilo poético na qual Paulo escreve esse próximo texto, que é o verso 11, 12, 13, ele sugere que esse texto era parte de algum hino antigo. A gente já viu, se eu não me engano, em Filipenses também, como Paulo escreve. Então, sugere que era parte de um hino antigo, um hino que a igreja já cantava lá, esses versos que nós vamos recitar aqui, na qual ele fala assim, fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Então, isso que a gente acabou de ler é como se fosse um hino antigo que a igreja primitiva cantava ali. E olha que interessante, né? Ele vai falar que se já morremos com ele, também viveremos com ele. E quando que nós morremos com ele? Quando nós tomamos a nossa decisão. O nosso corpo, o nosso ser antigo, o homem antigo, a mulher antiga,
morreu no momento que nós tomamos a decisão. Ali quando a gente fala assim, fomos batizados pelo Espírito Santo de Deus. Naquele momento, a gente morre para o velho homem, para a velha mulher. E a gente morre junto com Cristo Jesus, porque ele morreu para levar consigo todos os nossos pecados. Então, quando a gente toma essa decisão, ali a gente morre para nossa condenação eterna do pecado. Agora, nós morremos com ele, então nós também viveremos com ele. Ele pagou esse preço, mas ele ressuscitou, ele venceu a morte. E aí ele ressuscitou. E ele vai falar lá no Evangelho de João de que ele foi para preparar uma morada. E essa morada para nos aguardar, para que a gente possa regozijar num banquete eterno com ele também ali. Olha que lindo, olha que bonito isso daí. No verso 12 ele vai falar: se perseveramos, também com ele reinaremos. Então, irmãos, é a mensagem que ele foi trazendo desde o comecinho, né? Persevere, assim como o soldado, assim como o atleta, assim como o lavrador. A vida cristã é perseverança. Persevere até nas tribulações, em Romanos vai falar isso. Agora, se o negarmos, ele, por sua vez, nos negará. E eu quero trazer um contraste aqui. Quando ele fala assim, ó, no 12 e no 13. No 12 ele fala, se negarmos, ele por sua vez nos negará. E no 13 ele diz, se somos infiéis, ele permanece fiel. E aí tem uma diferença. Se o negarmos, ele vai nos negar. Mas se formos infiéis a ele, ele permanecerá fiel. Existe uma diferença aqui. Quando nós negamos a Cristo Jesus, ele também vai nos negar. Mas na nossa caminhada, aí a gente está falando de quem apostatou, negou a Cristo, negou essa fé. Mas se na nossa caminhada, e nós vira e mexe, a gente escorrega, e nós somos infiéis a ele quando pecamos, ele vai sempre permanecer fiel. Porque ele não é o Deus de duas palavras, né? Ele prometeu que permaneceria fiel com a gente. E nós, quando pecamos contra Deus, nós somos infiéis a ele, mas ele permanece fiel. E aí muitas vezes a gente quer virar o rosto. Fala, Senhor, eu pequei, então não tenho vontade de orar, não quero orar. Quantas vezes eu já não fiz isso? Mas ele está lá do lado, permanecendo fiel, apesar dos nossos erros. Agora, se nós o negamos, ele também nos negará. Então, isso é um alerta para nós, que não existe cristianismo verdadeiro sem a fidelidade a Cristo. Não tem como a gente falar que nós somos verdadeiros cristãos se nós não somos fiéis a Cristo também. E aí, então, quando ele fala se somos infiéis, ele permanece fiel, significa então que Deus ele nunca abandona o seu caráter. Nós podemos falhar com o nosso caráter, mas Deus não falha com o dele. Ele permanece fiel às suas promessas, porque também Cristo também falou para nós que ele estaria com a gente até o final. É o Deus Emanuel, o Deus conosco, até o final. Sua verdade não muda. Então, se a verdade de Deus não muda, eu sei que às vezes a nossa verdade muda, mas a dele não. Ele permanece fiel. Então, irmãos, eu quero encerrar aqui trazendo algumas aplicações, são 4 só, de tudo isso que a gente leu. Primeiro, a nossa dependência é em Cristo Jesus, é a graça de Cristo Jesus. Então, ele inicia falando, Timóteo, dependa de Cristo Jesus. Então, que a gente possa pensar nisso também. Que a gente dependa somente de Cristo Jesus. Eu sei que hoje eu tenho uma mulher maravilhosa do meu lado, filhas lindas, tenho pais que me amam, tenho uma igreja maravilhosa com irmãos fiéis. Mas, irmãos, tudo isso passa e as pessoas vão falhar. E se a gente olha para isso, a gente vai se decepcionar. Então, Paulo estava falando para Timóteo, Timóteo, não olha para isso. Por mais que sejam também importantes, mas o mais importante é Cristo. Olhe e dependa da graça dele. Segundo ponto aqui, foi dito e o tempo todo, é suportar os sofrimentos. Às vezes a gente agora está passando um momento bom, de alegria. Momento de que as coisas estão caminhando bem. Estou bem no meu casamento, estou bem nos meus filhos, estou bem com os meus pais, estou bem no meu trabalho, estou bem de saúde. Mas uma hora não vai ser assim. E a gente não pode ser hipócrita de falar que isso não vai acontecer. Uma hora nossa saúde vai ficar debilitada, uma hora vai acontecer alguma coisa que vai nos decepcionar com os nossos filhos, com nossos pais, com as pessoas que estão próximas da gente. Uma hora no nosso trabalho tudo vai dar errado, a nossa vida financeira também não vai estar muito boa. Mas ele pede para nós suportar esses sofrimentos. E o suportar esses sofrimentos é literalmente carregar isso não nos nossos ombros, mas no ombro de Cristo. Ele pediu para nós. Dá para ele o nosso fardo, porque o dele é leve. Então Cristo está
tempo todo ao nosso lado. E ele pede assim: não carregue sozinho esse fardo, carregue comigo. Não tem coisa mais bonita do que essa mensagem do Evangelho. Entender que esse Deus, ele não pediu para que a gente passasse nada sozinho. Primeiro, ele experimentou na própria pele, para que a gente pudesse entender, ele entendeu o nosso sofrimento. Terceiro ponto aqui é manter a disciplina. Disciplina essa espiritual. É ter um bom hábito de leitura da Bíblia, de oração, de comunhão, de uns aos outros também. Manter esse ato de disciplina. E o quarto e último ponto é essa palavra-chave daqui: perseverar, mas olhando para Cristo Jesus. Assim como o apóstolo Pedro, ele olhou para Cristo, ele não afundou nas águas, no momento em que ele virou os olhos para o lado, ele afundou, assim permanece a nossa vida como cristãos. Então que a gente possa levar essas 4 aplicações para a nossa casa. Quer dizer, vocês já estão em casa, né? Para a nossa vida, para poder lembrar na nossa mente, lembrar no nosso coração, mas lembrar também nas nossas palavras, nas nossas atitudes, de que nós permaneceremos fiéis, independente das circunstâncias. Amém, irmãos? Que possamos levar isso para a nossa vida, hein? Não deixe a peteca cair, assim como o apóstolo Paulo escreve. E assim, irmãos, a gente está lendo as últimas palavras desse homem. E ele estava lá, no seu último momento, lembrando de Cristo, sendo fiel a Cristo e perseverando, assim como ele pediu para nós. Que a gente possa sair daqui realmente transformados e lembrando dessas mensagens que ele nos traz. Amém?